É muito interessante. Eu tinha uma dor no quadril, vou fazer quiropraxia, foi isso que você foi fazer, né? E aí, isso desengatilhou. Desengatilhou o negócio. Aí eu vou falar, o método é ruim? Não, o método é incrível. Só que por isso que é importante eu ter ciência do que acontece. Muitos traumas, sabe onde eles são armazenados? Articulações. Olha que a articulação é a do quadril. Muitos traumas, muitos choques, principalmente precoces, são armazenados nas nossas articulações. Então, de repente, numa massagem que eu vou fazer, numa sessão de quiropraxia, tudo isso vem à tona de uma vez só. Né? E é como assim, ó, não é que tá dormindo, tá lá encapsulado. Eu gosto muito dessa palavra. O trauma tá lá encapsulado e alguém abriu o zíper e tirou da cápsula. Então, e quando vem de uma vez. E isso sobrecarrega a minha mente quimicamente e neurologicamente, assim, neurofisiologicamente, é legal entender, né? Aqui o cérebro está dividido em 3 partes, claro que ele é muito mais complexo do que isso, mas aqui, ó, imagina esse aqui é o cérebro emocional e aqui é o cérebro reptiliano, né? Aqui é o neocórtex, a parte mais desenvolvida. Tá nessas 2 partes aqui, ó, no cérebro emocional e no reptiliano, né? Essas reações, né? Então o parasimpático, você faz neurometria, você fez a medição, então o simpático está ativado o tempo inteiro, pupila, palpitação e tudo isso é gerido por uma bioquímica porque o sistema está em alerta. Não tem essa diferenciação. Então é como se o nosso cérebro tivesse irrigado realmente de toda essa bioquímica e tudo isso acontecendo. A parte que pensa, quanto mais ativado eu estou, a parte que pensa começa a ficar desligada. Você não pensa, né? Você não consegue pensar. Então, por exemplo, assim, quem tem síndrome do pânico, a pessoa que está numa crise de pânico, você fala para ela, se acalma, é a mesma coisa que você falar com a parede. Por quê? Essa parte aqui está muito ativada. É como se ela estivesse num perigo, e aí essa parte aqui, o fluxo sanguíneo para o neocórtex, aqui várias estruturas mais desenvolvidas do cérebro, estão desligadas. Você não tem como ponderar, o seu cérebro está num modo de sobreviva. Né? Porque é atemporal. Abrir o zíper é como se estivesse acontecendo agora. Só que eu não tenho memórias claras. Então isso também é interessante entender. Por que eu não tenho memórias claras? Por exemplo, traumas intrauterinos, choques intrauterinos. Dificilmente ele vem acompanhado de memória. A parte desse tipo de memória factual. Porque a parte do cérebro, quando você está se desenvolvendo na barriguinha da mamãe, ela nem está formada ainda, que vai armazenar esse tipo de memória. Mas o seu sistema nervoso armazena memória, os seus músculos armazenam memória, as suas articulações armazenam memórias. Então eu me lembro, no movimento da coluna, que me foi pedido para fazer certa vez, depois que eu já tinha descoberto a perda da minha irmã gêmea, o movimento da coluna, que era só uma ideia de trazer mais espaçamento entre as vértebras, mas me veio uma sensação de luto que eu nunca tinha sentido na vida. E aí vinha o racional, mas você está chorando por quem? Parece que morreu alguém. Eu entendia, claro, é sua irmã que morreu, mas estava armazenado na minha coluna, né? Em uma articulação da coluna. Então, olha só como a gente pode armazenar essas memórias de vários tipos diferentes. Então, aqui, vou colocar aqui, traumas intrauterinos, né? E outra coisa que nem ela falou assim, ó, não era meu aquilo era sistêmico, era do meu bisavô. Então pode ser aqui, ó, um trauma sistêmico, né? E nisso, de repente, eu não tenho memórias claras, mas o meu corpo reage muito. E muitas pessoas, né? Tem até um caso aqui que a gente estava vendo, né, Tati? Eu tô aqui, ó, tenho essa memória aqui, eu cheguei até aqui, eu tô sentindo algo lá da minha bisavó que aconteceu lá na guerra na Armênia, só que também eu conheço um choque intrauterino que aconteceu comigo. E as sensações aqui, ó, são tão parecidas. Então, eu costumo dizer assim, né? A gente tem uma pilha de arquivos e tem uma gaveta lá. E aquele trauma, ele está numa gaveta lá e ele tem vários eventos que reforçam o significado, as sensações, as reações, as emoções. Né? Eu não gosto de dizer é uma coisa só. Porque tem trauma simples. Um trauma simples é fui abusado aquela vez e ponto. Isso é um trauma simples. Fui sequestrado aquela vez e ponto. Um trauma simples. Agora, quando é um trauma complexo?
Quando é um trauma precoce, aí a história é diferente. Quando se junta muito a informações sistêmicas. Geralmente, consteladores acham que tudo é sistêmico. Eu particularmente não acredito que tudo seja sistêmico. Muita coisa acontece aqui, só que todos que eu conheci que trabalhavam com a parte intrauterina, eles olhavam muito para isso. Porque eles até falavam, existe um período bem específico dentro do útero da minha mãe, onde a gente se abre para o campo sistêmico e todas as informações. E tudo isso vai se acumulando dentro da gente. E quando o TEPT vem, ele pode ser desengatilhado de várias formas. Então, mexendo em articulações, ou uma situação que eu passei, um término de relacionamento, um divórcio, um cachorrinho morrer, um luto de uma pessoa querida, X pode fazer assim, ó, bum, e a pessoa achar que é isso, ou seja, é a mesma coisa que você achasse. Foi a quiropraxia que fez isso. Não, ela só despertou algo que já existia. Eu terminei um relacionamento e falar, foi o relacionamento, eu vou direcionar tudo para essa pessoa. E às vezes não é, ela só é um gatilho para todo aquele histórico que existe dentro de mim. E isso não se resolve da noite para o dia. Né? É algo um pouquinho mais complexo do que isso.